Cercada de mistério, a polícia investiga a causa da morte da estudante Ana Carolina Lessa. A jovem de 19 anos teve uma parada cardíaca depois de passar mal em uma festa rave no Recanto das Emas, no fim de semana. O laudo do ML, que vai ajudar a esclarecer o que aconteceu, deve sair só em 20 dias. O corpo da jovem foi enterrado em clima de forte comoção nesta manhã. O enterro do corpo de Ana Carolina Lessa foi marcado por homenagens. Na Capela 5, parentes e amigos lembravam com carinho da jovem de 19 anos. É uma menina muito meiga, gostava muito de ajudar as pessoas, muito divertida, era alegre, muito alegre. A estudante de enfermagem morreu na última segunda-feira em um hospital particular do Cruzeiro. Dias antes, na noite de sábado, ela participou de uma festa rave na zona rural do Recanto das Emas. E como não voltou no horário combinado, a jovem chegou a ser considerada desaparecida. Fomos até o setor PSU, que foi a localização das pessoas. Depois que fizemos um flyer de divulgação, as pessoas começaram a entrar em contato com a gente. E uma pessoa entrou em contato e falou que iríamos, que ela estava no pôr do sol. E fomos até lá e a resgatamos. A mãe de Ana Carolina acredita que a filha tenha ingerido drogas sem saber. Disse ainda que ela estava bastante machucada quando foi encontrada na casa de um amigo em Ceilândia, na noite de domingo. Ela gostava de beber, entendeu? Mas ela nunca curtiu droga, ela sempre me passou muita segurança, eu sempre vigiei muito a Carolina, entendeu? Meus filhos, né? Então quando ela chegava, eu procurava observar, entendeu? O estado dela, o comportamento dela, e eu nunca tive nem nada de suspeito com relação à droga. Ainda durante o enterro, os parentes revelaram que a jovem foi atendida por brigadistas na festa, mas logo foi liberada. Eles acreditam que pode ter havido omissão durante o atendimento. Se eles tivessem feito um pouco pela minha filha, eu estava com minha filha até hoje, entendeu? Mas não quiseram, né? Não fizeram esforço e eu perdi minha filha. Mas, por meio de nota, a empresa lamentou a violência e disse que ajuda a polícia nas investigações. Acrescentou que no evento havia unidades de UTI móvel, brigadistas e salva-vidas e que Ana Carolina teve toda a assistência no local. Finalizou que tinha autorização para realizar o evento e, diante desse mistério e das contradições, quem conheceu a estudante pede por justiça. Todo mundo espera justiça, porque uma garota de 19 anos que sai de casa para se divertir, que não faz uso de droga, que foi dopada e foi encontrada da maneira que foi encontrada e teve uma morte da maneira que foi, a gente pede justiça sim. Tá difícil, entendeu? E se ele puder ajudar, entendeu? Que ele me dê uma força. Isso é o pedido de uma mãe, entendeu? Em desespero, em momento de dor. O delegado responsável pelo caso diz que espera o resultado do laudo do IML para definir linha de investigação, mas algumas pessoas que estavam na festa já foram ouvidas. Alexandre Trabac adiantou ainda que vai convocar para depor os donos da empresa responsável pela festa. Cerca de 7 pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia. As pessoas que tiveram contato com ela, os pais, né? E familiares. A partir do resultado do laudo cadavérico, aí vão fazer outros tipos de diligências. Caso que preocupa, a gente está aqui com o Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Agora é importante essa investigação apontar realmente aconteceu. Eu tenho a impressão que essas coisas vão começar a não acontecer quando os promotores de festas desse gênero forem responsabilizados criminalmente, civilmente, pelas mortes de tantos jovens. Desde que foram criadas, inventadas há anos atrás, essas festas rave são associadas a drogas. É para isso que elas são realizadas, não é para ninguém se divertir, não é para o sujeito lá que toca o disco, lá, o tocador de discos, lá, sei lá como é que chamam, ganhar o seu dinheiro, não é apenas o cara ganhar dinheiro com o ingresso. São os vendedores de drogas, os traficantes que ganham muito dinheiro dopando todo mundo, drogando todo mundo. E aí as pessoas acabam se drogando umas às outras. É uma menina que não usava drogas, de apenas 19 anos, ter morrido nessas circunstâncias, isso é um crime absolutamente inaceitável, né? E não é a primeira vez que acontece. Ninguém aqui está propondo que festas rave sejam proibidas, não. Mas as polícias têm que, civil e militar, têm que estar lá dentro o tempo todo.
até para flagrar a venda de drogas e prender os criminosos. Essa menina foi assassinada e entre os responsáveis por esse crime, com toda certeza, estão os promotores da festa. Eles são também corresponsáveis por tudo isso. Um alerta nas escolas do Distrito Federal. Pais e professores estão preocupados com o aplicativo de celular que virou uma mania entre alunos na faixa dos 12 anos. A brincadeira estimula a violência e o comportamento sexual. Uma das missões de quem entra no jogo é mandar fotos íntimas para outros colegas de turma. Um aplicativo colorido que chama a atenção das crianças. À primeira vista parece ser inofensivo, mas ele traz desafios violentos e sexuais. O jogo é aquele verdade ou desafio. Primeiro, os jogadores escolhem um nível, se é para criança, jovem ou adulto, e então começam as perguntas. O problema é que não tem nada que impeça que os menores de idade escolham a etapa só para adultos. E foi isso que causou uma situação complicada nesta escola em Ceilândia. O comportamento diferente dos alunos chamou a atenção da coordenação, que após ter contato com as crianças que estudam no 4º e no 5º anos, ficaram sabendo da brincadeira nada inocente. Tudo começou com uma menina que estava muito deprimida, triste, e foi conversar com a professora. Aí a professora perguntou: o que está acontecendo, menina? Aí ela falou: não, é porque um coleguinha meu veio pelado, tá? Numa chamada de vídeo. Ela falou: como assim? Não, eu estava tomando banho, aí o telefone tocou. Quando o telefone tocou, ele me viu pelada. Ela falou: sério? Como é que você deixou isso? Você não pode permitir isso. Não, professora, foi sem querer, estava eu e minha prima tomando banho e ele viu. E aí, logicamente, com uma criança de 10 anos, quando viu essa cena, no outro dia espalhou para a escola toda que tinha visto a coleguinha pelada. Imediatamente, a escola enviou uma circular para os pais detalhando a situação. Inclusive, para não passar despercebido o nível do problema, especificou no documento alguns desafios que as crianças estavam fazendo. Como a gente manda muito bilhete para o pai, né, alguns pais falam: ah, não, mas é mais um bilhete eu não vou ler não. Então aí nós fizemos questão de mostrar os passos do aplicativo, né? Colocar desafios que a criança tinha que cumprir para poder chocar um pouquinho o pai, para ele ver que a coisa é um pouco mais séria do que ele pensa. Além de alertar os pais com a circular, agora a escola vai promover palestras sobre o uso consciente da tecnologia. Uma notícia nada boa para os usuários do plano de saúde. A ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, autorizou um reajuste de até 10%. E mais, a decisão é retroativa a 1º de maio. Os detalhes estão chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui e essa vai doer no bolso, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para vocês, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Diante dessa euforia e expectativa de logo mais o jogo do Brasil aí contra a Sérvia, tem essa notícia ruim para aquelas pessoas que têm o plano de saúde ou para aquelas outras que dependem do SUS, não querem mais depender do SUS e que tentam ali contratar um plano de saúde. Esse reajuste, esse aumento de 10%. Anteriormente, recentemente, a Justiça havia determinado liminarmente, ou seja, provisoriamente, que esse aumento não fosse superior a 5,75%. Isso com base em uma ação do IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, levou em consideração um levantamento do Tribunal de Contas da União, que diz o seguinte: olha, esse aumento aí proposto é um aumento abusivo e que não tem transparência, baseado em que estão determinando esse aumento de 10%. Então, houve essa liminar, só que 10 dias depois, com base em uma ação da própria Agência Nacional de Saúde Complementar, a Justiça determinou esse aumento. E o que a ANS diz? A ANS diz que tem como base índices internacionais, então ela se baseia ali com indicadores internacionais para ter esse aumento. E mais, diz que os procedimentos usados por esses usuários também têm esses aumentos, esses reajustes, e que ela não poderia ficar no prejuízo, por isso esse aumento aí de 10%. A gente lembra que no Brasil, algo em torno de 47 milhões de pessoas têm algum plano de saúde e desses 9 milhões de pessoas têm esse plano de saúde individual, né, Rodrigo? Infelizmente, para essas pessoas aí, vai pesar no bolso. Talvez aí algumas vão ter que realmente desistir do plano de saúde, porque quando você vai fazer os cálculos ali, é algo que pesa bastante no orçamento, né? Vai pesar. Obrigado, Renata. Agora, Cláudio Humberto, se já tem autorização da agência reguladora, resta a quem o consumidor reclamar? Não resta, o consumidor não tem o direito de reclamar de nada, né? Até porque a gente verifica que eles fazem isso, fazem o que querem, né? As agências reguladoras, como a ANS, compliciadas com as empresas que deveriam fiscalizar.
essa questão do reajuste do plano de saúde em 10%, 5 vezes mais a inflação anual que nós estamos vivendo no Brasil, isso faz parte de um plano perverso, canalha mesmo, da ANS com os planos de saúde para expulsar as pessoas dos planos individuais. Hoje, graças a uma resolução camarada da ANS, camarada para os planos de saúde, a ANS só fixa o reajuste do plano individual. O plano coletivo, empresarial, corporativo, esses não. Esses aí, o reajuste são ainda maiores, sobretudo quando o cliente chega aos 59 anos de idade. Então, qual é o plano da ANS, dos planos de saúde, o plano canalha dessa dupla infernal? É tornar impossível a permanência das pessoas com o tempo nos planos individuais, para que elas migrem, deem um jeito de migrar para os planos coletivos, porque lá serão presas ainda mais fáceis dos planos de saúde, que reajustam lá no plano coletivo as prestações para níveis siderais, criminosos mesmo. E o vice-presidente americano, a gente vai tratar desse assunto em seguida, porque a seguir a contagem regressiva para mais um jogo decisivo do Brasil na Copa. E a gente mostra como ficam o comércio e o transporte público antes da partida de logo mais. O Band Cidade está voltando já.